Renata Santos tinha 34 anos e acreditava firmemente que havia encontrado o amor verdadeiro. Enfermeira há 12 anos no Hospital São Paulo, ela sempre foi uma mulher prática, organizada e extremamente dedicada tanto ao trabalho quanto à família que construiu com André. Casados há 8 anos, eles pareciam ter encontrado o equilíbrio perfeito entre a rotina profissional corrida dela e a carreira em ascensão dele como engenheiro civil. André trabalhava numa construtora renomada da cidade e sempre chegava em casa com histórias sobre os projetos que estava desenvolvendo, os clientes exigentes e os prazos apertados que precisava cumprir. Renata o ouvia com atenção, oferecendo o apoio emocional que qualquer esposa dedicada daria ao marido que amava. A casa onde moravam era um reflexo da personalidade de Renata. Cada canto arrumado com carinho, cada detalhe pensado para criar um ambiente acolhedor e harmonioso. As plantas na varanda eram regadas religiosamente todas as manhãs antes do plantão. Os quadros nas paredes tinham sido escolhidos a dedo durante viagens que fizeram juntos. E a cozinha sempre cheirava a algo gostoso nos fins de semana, quando ela fazia questão de preparar as refeições favoritas de André. Era uma vida simples, mas construída com muito amor e dedicação mútua. Bianca fazia parte dessa vida desde muito antes de André aparecer no cenário. As duas se conheceram ainda adolescentes, aos 15 anos, quando Renata mudou de escola e Bianca foi a primeira pessoa a se aproximar dela no primeiro dia de aula. Desde então, construíram uma amizade sólida que resistiu a mudanças de escola, entrada na faculdade, primeiros namorados, decepções amorosas e todas as fases que duas jovens mulheres podem passar juntas. Bianca se tornou enfermeira também, seguindo os passos da amiga, e sempre dizia que Renata havia sido sua inspiração para escolher essa profissão tão nobre e desafiadora. Quando Renata conheceu André numa festa de formatura, Bianca foi a primeira pessoa a saber todos os detalhes daquele encontro mágico. Ela ouviu com paciência todas as análises que Renata fazia sobre cada conversa, cada mensagem trocada, cada encontro nos primeiros meses de namoro. Bianca esteve presente em cada marco importante do relacionamento. Foi ela quem ajudou Renata a escolher o vestido para o primeiro jantar romântico com André. Foi ela quem segurou a mão da amiga quando Renata estava nervosa antes de apresentar André aos pais. E foi ela quem organizou a despedida de solteira mais divertida que Renata poderia ter sonhado. Se você chegou aqui e ainda não faz parte da nossa família, considere se inscrever no canal. É dessa forma que conseguimos continuar compartilhando histórias que tocam profundamente e fazem refletir sobre os relacionamentos humanos. Seu apoio faz toda a diferença nessa jornada. No dia do casamento, Bianca foi a madrinha mais dedicada que qualquer noiva poderia desejar. Ela chegou cedo para ajudar Renata a se arrumar, segurou o buquê durante a cerimônia, organizou as fotos com os convidados e discursou no jantar com palavras tão bonitas que deixaram até André emocionado. Naquele dia especial, olhando para aquelas duas pessoas que mais amava no mundo, Renata se sentiu a mulher mais sortuda do planeta. Tinha o homem dos seus sonhos ao lado e a melhor amiga que alguém poderia ter para compartilhar todos os momentos importantes da vida. Os anos que se seguiram ao casamento foram de felicidade genuína e crescimento conjunto. André foi promovido 2 vezes na construtora. Renata conseguiu uma vaga no setor de emergência do hospital que sempre desejou trabalhar. E Bianca se mudou para um apartamento no mesmo bairro do casal para ficarem mais próximas. Os 3 se tornaram inseparáveis,
Jantares aos domingos na casa de Renata e André viraram tradição. Viagens em grupo aconteciam pelo menos 2 vezes por ano, e Bianca estava sempre presente nas comemorações de aniversário de casamento, aniversários individuais e qualquer outra data que merecesse ser celebrada. Renata frequentemente comentava com as colegas de trabalho como se sentia sortuda por ter 2 pessoas tão especiais em sua vida. André era um marido compreensivo que chegava em casa depois de um dia difícil no hospital e massageava seus pés doloridos, que lembrava de comprar suas flores favoritas sem nenhuma data especial, que a apoiava em todas as decisões profissionais e nunca reclamava dos plantões noturnos que às vezes bagunçavam a rotina doméstica. Bianca era a amiga que estava sempre disponível para uma conversa nos momentos difíceis, que lembrava de todos os gostos e preferências de Renata, que oferecia ajuda prática sempre que necessário, e que genuinamente torcia pelo sucesso e felicidade da amiga. A rotina do casal tinha se estabelecido de forma natural e confortável ao longo dos anos. André saía cedo para o trabalho. Renata trabalhava em turnos variados, dependendo da escala do hospital, e eles sempre encontravam tempo para conversarem sobre os acontecimentos do dia, planejarem os fins de semana e manterem viva a conexão emocional que os uniu desde o início. Bianca aparecia regularmente para os jantares dominicais. Às vezes, trazia sobremesas deliciosas que preparava especialmente para eles, e frequentemente ficava até tarde conversando sobre trabalho, relacionamentos e planos para o futuro. Nada naquele período da vida de Renata indicava que uma tempestade devastadora estava se formando silenciosamente ao seu redor, alimentada por 2 pessoas em quem ela depositava toda a sua confiança e amor incondicional. Tudo começou a mudar numa terça-feira aparentemente comum, quando Renata estava organizando a gaveta da cômoda do quarto, que ela e André compartilhavam há 8 anos. Era um daqueles dias de folga no hospital, que ela aproveitava para colocar a casa em ordem, uma atividade que sempre a relaxava e a ajudava a manter a sensação de controle sobre sua vida. Enquanto dobrava as camisetas de André com o mesmo carinho de sempre, o celular dele vibrou na mesinha de cabeceira com uma intensidade que parecia urgente. André estava no banho, cantarolando uma música que ela não reconhecia. Algo incomum para um homem que sempre escutava as mesmas bandas de rock clássico há anos. O som da água caindo no box misturava-se com a melodia desconhecida, criando uma atmosfera estranhamente diferente do usual silêncio contemplativo que ele mantinha durante o banho. Renata olhou para o celular, que continuava vibrando insistentemente, e sentiu uma pontada de curiosidade que normalmente não tinha em relação aos assuntos pessoais do marido. Na tela bloqueada, a pré-visualização da mensagem mostrava o nome de Bianca, seguido de palavras que fizeram o coração de Renata acelerar de forma inexplicável. Mal posso esperar pelo nosso encontro especial de hoje à noite. O restaurante que você escolheu é perfeito para momentos íntimos como o nosso. O mundo pareceu parar por alguns segundos, enquanto Renata relia aquelas palavras, tentando encontrar uma explicação inocente que fizesse sentido dentro da realidade que conhecia. Bianca estava planejando alguma surpresa para ela. Seria o aniversário de alguma data importante que ela havia esquecido. André estaria organizando secretamente alguma comemoração especial e pediu ajuda da melhor amiga para os detalhes. Por alguns minutos preciosos, Renata conseguiu manter essas explicações racionais funcionando em sua mente, protegendo-se da verdade devastadora que estava começando a se formar nas profundezas de sua consciência. Mas algo profundo e primitivo dentro dela, um instinto de autopreservação que havia permanecido adormecido durante todos esses anos de confiança cega, começou a gritar alarmes silenciosos. As mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o celular,
E pela primeira vez em 8 anos de casamento, Renata sentiu a tentação irresistível de invadir a privacidade do homem que amava. A senha era a data do casamento deles, algo romântico que André havia escolhido e que sempre a fazia sorrir quando via ele digitando os números. O que ela encontrou quando desbloqueou o aparelho foi um mundo secreto que existia paralelamente à vida que ela pensava conhecer completamente. Mensagens românticas trocadas durante horários de trabalho, fotos íntimas que não deixavam margem para interpretações inocentes, planejamento detalhado de encontros em hotéis discretos da cidade, conversas sobre sentimentos profundos e planos futuros que incluíam uma vida juntos, sem Renata na equação. Cada palavra lida era como uma punhalada certeira no coração. Cada foto visualizada destruía um pedaço da realidade que ela havia construído com tanto amor e dedicação. O mais doloroso não eram apenas as evidências da traição física, mas as palavras carinhosas que André dedicava a Bianca, expressões de amor e desejo que Renata não ouvia direcionadas a ela há muito tempo. Ele chamava Bianca de meu amor verdadeiro. Dizia que havia descoberto com ela o que realmente significava amar alguém de forma completa, e chegava ao ponto de afirmar que o casamento com Renata havia sido um erro que ele não sabia como desfazer sem magoar uma pessoa que considerava boa demais para merecer tanto sofrimento. Bianca, por sua vez, correspondia com a mesma intensidade emocional e parecia genuinamente apaixonada pelo homem que havia sido o marido de sua melhor amiga durante todos esses anos. Ela escrevia sobre como se sentia culpada por ter se apaixonado por André, mas ao mesmo tempo não conseguia resistir ao que descrevia como o amor da sua vida. Falava sobre como fingia normalidade durante os jantares dominicais na casa do casal, como era torturante ver André fazendo carinho em Renata, sabendo que depois estariam juntos em segredo. As mensagens revelavam também que o relacionamento clandestino já durava mais de um ano inteiro. Um ano de mentiras sistemáticas, um ano de fingimento durante as refeições em família, um ano de beijos e abraços falsos que André dava em Renata antes de sair para encontrar secretamente com Bianca. A construtora onde André trabalhava havia se tornado o álibi perfeito para justificar horários irregulares, reuniões que se estendiam além do expediente normal e viagens de trabalho que, na verdade, eram escapadas românticas cuidadosamente planejadas. Renata permaneceu sentada na beirada da cama, o celular tremendo em suas mãos enquanto processava a magnitude da traição que havia descoberto. Não era apenas a infidelidade do marido, mas também a traição da pessoa que ela considerava uma irmã, alguém que conhecia todos os seus segredos, todas as suas inseguranças, todos os seus sonhos e medos mais profundos. Bianca havia usado todo esse conhecimento íntimo para se aproximar de André e construir com ele a relação que Renata pensava ter exclusivamente. André ainda cantarolava no banho, completamente alheio ao fato de que sua vida dupla acabara de ser descoberta, e que a mulher que ele havia traído estava do outro lado da porta processando a destruição completa de tudo em que acreditava sobre amor, lealdade e amizade verdadeira. O som da água parando no chuveiro trouxe Renata de volta à realidade devastadora do momento presente. Rapidamente, ela colocou o celular exatamente na posição original e tentou compor a expressão mais neutra possível, uma tarefa quase impossível considerando que seu mundo interior havia desmoronado completamente nos últimos 15 minutos. André saiu do banheiro com a toalha enrolada na cintura, o cabelo ainda molhado e aquele sorriso despreocupado que ela conhecia tão bem, mas que agora parecia uma máscara cruel escondendo um estranho. "Você viu minha camisa azul?" ele perguntou casualmente, começando a se vestir com a mesma naturalidade de sempre.
Tenho uma reunião importante hoje e quero estar bem apresentável. A ironia das palavras atingiu Renata como um tapa na cara. Ela sabia exatamente que tipo de reunião André teria naquela noite, e certamente não tinha nada a ver com projetos de engenharia ou clientes da construtora. Era impressionante como ele conseguia mentir com tanta facilidade, olhando diretamente nos olhos dela, sem demonstrar o menor sinal de desconforto ou culpa. Está no armário, segunda prateleira à direita. Renata respondeu com uma voz que ela mesma não reconheceu, estranhamente calma e controlada. Por dentro sentia como se estivesse gritando, como se quisesse confrontá-lo imediatamente e exigir explicações para cada mentira, cada traição, cada momento em que ele havia escolhido Bianca em detrimento dela. Mas algo mais forte, talvez um instinto de sobrevivência emocional, a impediu de agir por impulso naquele momento crucial. André se vestiu enquanto contava sobre os projetos do dia, os problemas com fornecedores e as dificuldades com um cliente particularmente exigente. Renata o observava falando e se perguntava há quanto tempo ele havia se tornado esse estranho que conseguia dividir sua vida em compartimentos tão separados que parecia genuinamente acreditar nas próprias mentiras. Quando ele se aproximou para dar o beijo de despedida habitual, ela precisou fazer um esforço sobre-humano para não recuar ou demonstrar a repulsa que sentia naquele momento. Que horas você volta hoje? Ela perguntou, já sabendo que qualquer resposta seria uma mentira elaborada para justificar a noite que ele passaria com Bianca. Provavelmente tarde. André respondeu sem hesitar, ajeitando a gravata diante do espelho. Essa reunião pode se estender bastante. Você sabe como são essas negociações importantes. Melhor não me esperar acordada, querida. O cinismo casual dessas palavras quase fez Renata perder a compostura cuidadosamente mantida. Depois que André saiu, Renata ficou sozinha na casa que, de repente, parecia estranha e hostil, como se cada objeto fosse um testemunho silencioso da vida falsa que ela havia estado vivendo. Ligou para o hospital e inventou uma desculpa sobre um mal-estar súbito para não comparecer ao plantão daquele dia. Pela primeira vez em 12 anos de carreira, ela mentiu para seus supervisores, uma pequena transgressão que parecia insignificante comparada às mentiras monumentais que descobrira em sua vida pessoal. Se essa história está mexendo com você até agora, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma maneira de contribuir financeiramente para que possamos continuar compartilhando histórias que tocam profundamente. Esse gesto pequeno nos ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que transformam. As horas seguintes foram dedicadas a uma investigação meticulosa que revelou a extensão completa da traição. Renata descobriu que André havia criado uma conta de e-mail secreta especificamente para se comunicar com Bianca, repleta de mensagens românticas e planejamento detalhado de seus encontros clandestinos. Ela encontrou recibos de hotéis escondidos na gaveta do escritório, cobranças de restaurantes caros nos cartões de crédito durante dias em que ele supostamente estava trabalhando até tarde, e até mesmo presentes caros que ele havia comprado para Bianca usando o dinheiro do casal. A metodicidade com que André organizara sua vida dupla era impressionante e ao mesmo tempo repugnante. Ele havia criado um sistema quase perfeito de mentiras interconectadas, utilizando verdades parciais misturadas com invenções completas para construir uma narrativa convincente que mantinha Renata completamente alheia à realidade. Cada mentira havia sido cuidadosamente planejada para explicar suas ausências, seus gastos inexplicáveis e suas mudanças comportamentais graduais. Bianca também havia sido extremamente cuidadosa em manter a fachada de melhor amiga dedicada.
Renata releu várias mensagens onde Bianca expressava sentimentos de culpa por estar traindo a confiança da amiga, mas ao mesmo tempo justificava suas ações alegando que havia se apaixonado genuinamente por André e não conseguia resistir a seus próprios sentimentos. Era evidente que ambos haviam racionalizado a traição de forma a minimizar a culpa e maximizar a satisfação emocional que encontravam um no outro. O aspecto mais devastador da descoberta não era apenas a infidelidade sexual, mas a profundidade emocional do relacionamento entre André e Bianca. Eles não estavam apenas tendo um caso físico. Estavam genuinamente apaixonados, faziam planos para o futuro juntos e consideravam Renata um obstáculo inconveniente que precisava ser removido de suas vidas da forma menos traumática possível. Era uma traição completa que envolvia não apenas o corpo, mas também o coração, a mente e a alma de duas pessoas que ela amava incondicionalmente. Quando Renata terminou de reunir todas as evidências da traição, já era meio da tarde e uma estranha calma havia se apoderado dela. Não era a calma da aceitação ou da resignação, mas algo muito mais perigoso. A calma que precede uma tempestade devastadora. Ela sabia que poderia simplesmente confrontar André quando ele chegasse em casa naquela noite. Poderia ligar para Bianca e ter uma conversa dolorosa, mas necessária. Ou poderia procurar um advogado e iniciar os procedimentos de divórcio imediatamente. Mas nenhuma dessas opções lhe proporcionava a satisfação emocional que ela sentia merecer depois de descobrir que sua vida inteira havia sido uma mentira elaborada. André e Bianca haviam tido um ano inteiro para construir seu relacionamento secreto. Um ano inteiro para rir às suas custas. Um ano inteiro para planejar cuidadosamente cada mentira que contariam para manter Renata na escuridão. Eles haviam se aproveitado de sua confiança, de sua bondade, de sua natureza amorosa e generosa para construir uma vida paralela que excluía completamente seus sentimentos e sua dignidade. Foi então que uma ideia começou a se formar na mente de Renata, uma ideia que inicialmente a assustou com sua audácia, mas que gradualmente foi ganhando força e clareza até se tornar um plano definido. Se André e Bianca queriam viver sua história de amor às escondidas, ela lhes daria a oportunidade de torná-la pública de uma forma que jamais esqueceriam. Se eles eram corajosos o suficiente para atrair sua confiança sistematicamente, deveriam ser corajosos o suficiente para enfrentar as consequências de suas ações diante de todas as pessoas que faziam parte de suas vidas. Renata passou o resto da tarde planejando meticulosamente cada detalhe de sua vingança. Ela conhecia perfeitamente os hábitos de André e Bianca. Sabia quais restaurantes eles frequentavam para seus encontros românticos. Conhecia os horários em que se encontravam e até mesmo os tipos de desculpas que inventavam para justificar suas ausências. Esse conhecimento íntimo, que antes era fruto do amor e da proximidade, agora se tornava uma arma poderosa nas mãos de uma mulher decidida a expor a verdade de forma espetacular. O plano que ela elaborou era ao mesmo tempo simples e sofisticado, dependendo tanto da psicologia humana quanto da logística prática. Renata sabia que André e Bianca se sentiam seguros em sua duplicidade, porque acreditavam que ela jamais suspeitaria de uma traição envolvendo sua melhor amiga. Essa confiança excessiva seria exatamente o que ela utilizaria contra eles, criando uma situação onde não teriam como escapar da exposição pública de suas mentiras. Primeiro, ela precisava confirmar os detalhes do encontro daquela noite. Utilizando o celular de André, que ela havia fotografado antes dele sair para o trabalho, Renata conseguiu acessar remotamente algumas das conversas entre ele e Bianca. Eles haviam marcado de se encontrar no Bella Vista, um restaurante italiano elegante do centro da cidade, às 8 horas da noite.
Era um local que André havia levado Renata apenas uma vez, no primeiro aniversário de casamento deles, alegando posteriormente que era caro demais para frequentarem regularmente. O segundo passo envolvia a elaboração de uma lista cuidadosa de pessoas que deveriam estar presentes para testemunhar a exposição da verdade. Renata não queria apenas confrontar André e Bianca privadamente. Ela queria que suas mentiras fossem reveladas diante de pessoas cujas opiniões realmente importavam para eles. Isso incluía os pais de André, que adoravam Renata e sempre a trataram como uma filha, os pais de Bianca, que conheciam Renata desde a adolescência e consideravam as duas como irmãs, alguns colegas próximos de trabalho de ambos, e vários amigos em comum que formavam o círculo social do casal. A estratégia para reunir todas essas pessoas no mesmo local e horário exigia uma mentira elaborada que fosse convincente o suficiente para garantir a presença de todos, mas que não levantasse suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Renata. Ela decidiu inventar uma comemoração surpresa para André, alegando que ele havia recebido uma promoção importante na construtora e que ela queria organizar um jantar especial para celebrar a conquista com todas as pessoas queridas. Renata passou várias horas ligando para cada pessoa individualmente, contando a mesma história convincente sobre a promoção fictícia de André e pedindo absoluto sigilo para manter o elemento surpresa. Ela escolheu suas palavras cuidadosamente, demonstrando o entusiasmo genuíno de uma esposa orgulhosa, que queria compartilhar a alegria com todos os entes queridos. A maioria das pessoas ficou emocionada com o gesto carinhoso e prometeu comparecer pontualmente ao Bela Vista às 20h30 da noite. O timing era crucial para o sucesso do plano. Renata sabia que André e Bianca chegariam ao restaurante às 8h e provavelmente pediriam uma mesa reservada em algum canto mais íntimo, longe de olhares curiosos. Ela planejou chegar com o grupo de convidados exatamente meia hora depois, tempo suficiente para que o casal estivesse relaxado e envolvido em sua conversa romântica, mas não tanto que já tivessem terminado o jantar e partido para um local ainda mais privado. A parte mais delicada do plano envolvia garantir que André não suspeitasse de nada quando chegasse em casa para se arrumar para o encontro com Bianca. Renata sabia que precisava agir de forma absolutamente normal, demonstrando a mesma indiferença calorosa de sempre em relação aos compromissos de trabalho dele. Quando André chegou em casa por volta das 6h, ela estava na cozinha preparando um lanche leve, uma cena doméstica tão comum que ele nem questionou por que ela não estava no hospital trabalhando. Como foi o dia? Renata perguntou com naturalidade, continuando a cortar frutas para uma salada. André respondeu com os detalhes habituais sobre reuniões, projetos em andamento e problemas com fornecedores. Uma narrativa que agora soava completamente falsa aos ouvidos dela, mas que ele contava com a mesma convicção de sempre. Era impressionante como ele havia se tornado hábil em misturar verdades parciais com mentiras completas, criando uma versão editada de sua vida que excluía completamente Bianca e seus encontros secretos. "Vai trabalhar até tarde hoje de novo?" Ela perguntou casualmente, sabendo exatamente qual seria a resposta, mas querendo ouvi-lo mentir mais uma vez. "Infelizmente, sim." André suspirou com uma expressão de falso cansaço. "Temos uma apresentação importante amanhã cedo e ainda há alguns detalhes que precisam ser finalizados. Provavelmente só vou conseguir sair do escritório depois das 10. Mais uma mentira elaborada para justificar as horas que passaria jantando romanticamente com Bianca. Renata o observou se arrumando com um cuidado especial que ela agora reconhecia como preparação para um encontro amoroso. André escolheu a camisa que ela sempre dizia que ficava melhor nele,
usou o perfume que ela havia dado de presente no último aniversário dele e verificou várias vezes sua aparência no espelho antes de sair. Todos esses detalhes, que antes pareciam apenas sinais de um homem que se preocupava com a aparência profissional, agora revelavam sua verdadeira natureza. Eram preparativos para impressionar a amante. O beijo de despedida que André deu em Renata naquela noite foi particularmente repugnante, porque ela sabia que poucos minutos depois ele estaria beijando Bianca com genuína paixão e desejo. Havia algo profundamente perverso na capacidade dele de alternar entre esses dois mundos emocionais completamente diferentes, como se fosse duas pessoas distintas compartilhando o mesmo corpo. Renata se perguntou quantas vezes ele havia saído de casa depois de beijá-la para ir encontrar secretamente com Bianca, quantas vezes havia usado as palavras de carinho que dirigia a ela como ensaio para as declarações de amor que faria à amante. Depois que André saiu, Renata tomou um banho demorado e se arrumou cuidadosamente para a noite que mudaria sua vida para sempre. Ela escolheu um vestido elegante, mas não excessivamente formal, algo que transmitisse seriedade sem parecer que estava se preparando para um evento especial demais. A maquiagem foi aplicada com precisão para disfarçar os sinais de cansaço emocional dos últimos dias, e ela prendeu o cabelo de forma que enquadrasse seu rosto de maneira favorável para as fotos que certamente seriam tiradas durante a noite. Às 8h15, Renata chegou ao estacionamento do Bela Vista e ficou observando de longe a entrada do restaurante. Poucos minutos depois, ela viu André e Bianca chegando juntos, caminhando de mãos dadas com a intimidade natural de um casal apaixonado. Eles pareciam completamente relaxados e felizes, alheios ao fato de que estavam sendo observados e que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente nos próximos minutos. Ver André e Bianca juntos em público pela primeira vez foi um choque emocional para o qual Renata não estava completamente preparada. Não era apenas a confirmação visual da traição que ela já conhecia através das mensagens. Era testemunhar a naturalidade com que eles se comportavam como casal, a facilidade com que André demonstrava afeto por Bianca, de uma forma que ele não demonstrava mais por Renata há muito tempo. Era doloroso perceber que ele parecia genuinamente mais feliz e relaxado com a amante do que havia estado em casa nos últimos meses. Bianca estava radiante, usando um vestido vermelho que Renata reconheceu como um presente que ela mesma havia dado à amiga no último aniversário. A ironia cruel de ver Bianca usando uma roupa presenteada por Renata para um encontro romântico com o marido dela adicionou uma camada extra de amargura a toda a situação. Era como se cada detalhe fosse cuidadosamente orquestrado para maximizar a humilhação e a traição. Às 8h25, o primeiro grupo de convidados chegou ao restaurante. Eram os pais de André, um casal adorável de 60 e poucos anos que sempre trataram Renata com carinho genuíno e consideravam-na uma filha. Eles estavam claramente animados com a perspectiva de comemorar a suposta promoção do filho e pareciam ansiosos para surpreendê-lo com sua presença inesperada no restaurante. O momento da verdade estava chegando e Renata sentia uma mistura estranha de nervosismo e determinação correndo por suas veias. Mais convidados chegaram ao estacionamento do Bela Vista. Os pais de Bianca, que conheciam Renata desde que ela era uma adolescente tímida e sempre a consideraram como uma segunda filha. Alguns colegas de trabalho de André da construtora, incluindo seu chefe direto e 2 engenheiros com quem ele trabalhava diariamente. 3 casais de amigos próximos que formavam o núcleo social de Renata e André há anos. E 2 enfermeiras do hospital onde Renata trabalhava, que conheciam bem tanto André quanto Bianca, e sempre elogiavam a solidez do casamento e da amizade entre as 2 mulheres.
Renata reuniu todo o grupo no estacionamento e explicou rapidamente os detalhes finais da surpresa. Ela contou que André estava jantando com um cliente importante e que eles deveriam entrar todos juntos para surpreendê-lo no momento certo. A animação genuína das pessoas presentes era quase dolorosa de ver, considerando que elas não faziam ideia de que estavam prestes a testemunhar não uma celebração alegre, mas a exposição devastadora de uma traição que destruiria duas famílias e vários relacionamentos próximos. Quando entraram no restaurante, Renata conseguiu localizar imediatamente André e Bianca sentados numa mesa para dois no canto mais reservado do estabelecimento. Eles estavam completamente absortos em sua conversa íntima, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os rostos próximos um do outro, numa postura que não deixava dúvidas sobre a natureza romântica do encontro. André havia pedido uma garrafa de vinho tinto caro, o mesmo tipo que ele costumava reservar para ocasiões especiais com Renata nos primeiros anos de casamento. O mestre do restaurante ficou inicialmente confuso com a chegada inesperada de um grupo tão grande procurando por André. Mas Renata explicou discretamente que se tratava de uma surpresa para comemorar uma conquista profissional importante. Ela pediu que preparassem mesas próximas para acomodar todos os convidados, posicionando o grupo de forma que tivessem uma visão clara da mesa onde André e Bianca estavam jantando, mas que inicialmente não fossem vistos pelo casal. A reação dos convidados ao verem André e Bianca juntos foi de confusão gradual que se transformou em choque e compreensão dolorosa. Os pais de André foram os primeiros a perceber que algo estava errado, notando a intimidade evidente entre o filho e a que eles conheciam como a melhor amiga da nora. A mãe de André sussurrou algo para o marido, que franziu o senho e olhou mais atentamente para a cena que se desenrolava à mesa do casal. Os pais de Bianca demoraram um pouco mais para compreender completamente a situação, mas quando a realização finalmente chegou, a expressão de choque e decepção em seus rostos foi devastadora de se ver. A mãe de Bianca levou a mão à boca numa expressão de horror, enquanto o pai parecia estar lutando para processar a informação de que a filha que ele havia criado para ser uma pessoa íntegra estava publicamente traindo a confiança da melhor amiga. Os colegas de trabalho de André mostraram reações variadas, desde constrangimento até indignação, especialmente considerando que vários deles conheciam e respeitavam Renata através dos eventos sociais da empresa. O chefe de André parecia particularmente perturbado, provavelmente pensando nas implicações profissionais de ter um funcionário envolvido em um escândalo pessoal tão público e humilhante. Renata observou todas essas reações com uma satisfação sombria, sentindo que finalmente a verdade estava sendo revelada para as pessoas cujas opiniões realmente importavam para André e Bianca. Não era apenas sobre expor a traição, era sobre garantir que as consequências sociais fossem proporcionais à magnitude da mentira que eles haviam mantido durante tanto tempo. Depois de alguns minutos permitindo que os convidados processassem completamente a situação, Renata se dirigiu calmamente até a mesa onde André e Bianca continuavam alheios à presença de suas famílias e amigos. Eles estavam tão absorvidos em sua conversa romântica que não notaram a aproximação dela, até que Renata parou diretamente ao lado da mesa e disse com voz clara e firme: "Boa noite, André. Boa noite, Bianca. Espero que não se importem que eu tenha trazido algumas pessoas queridas para conhecer melhor este lado da vida de vocês." A reação dos dois foi instantânea e devastadora. André empalideceu completamente, a boca se abrindo num choque mudo, enquanto seus olhos se moviam rapidamente entre Renata e o grupo de familiares e amigos que agora os observavam com uma mistura de decepção, raiva e constrangimento.
Bianca deixou escapar um pequeno grito sufocado, as mãos voando para cobrir o rosto numa tentativa instintiva de se esconder da realidade que estava se materializando ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de tensão emocional e do peso das verdades que finalmente estavam sendo expostas à luz do dia. Renata, eu posso explicar? André começou a gaguejar, a voz tremendo enquanto tentava se levantar da cadeira, mas suas pernas pareciam ter perdido a força. As palavras saíam descoordenadas, sem formar frases completas, enquanto ele alternava o olhar entre a esposa traída e as faces decepcionadas dos pais, colegas e amigos que testemunhavam sua humilhação pública. Bianca permanecia com as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo numa mistura de vergonha, terror e desespero absoluto. Explicar o que exatamente? Renata respondeu com uma calma gelada que contrastava dramaticamente com o caos emocional que havia se instalado no restaurante. Vai explicar por que está jantando romanticamente com minha melhor amiga. Vai explicar as mensagens de amor que vocês trocam há mais de um ano. Ou talvez queira explicar para seus pais por que preferiu mentir para sua esposa, em vez de ter a honestidade de terminar o casamento antes de começar esta relação. O pai de André se aproximou da mesa com passos pesados, a decepção estampada em cada linha de seu rosto envelhecido. Filho, ele disse com voz rouca, o que significa isso? O que está acontecendo aqui? Era doloroso ver um homem de 65 anos que sempre se orgulhou da família que criou, tentando compreender como seu filho havia se tornado capaz de uma traição tão cruel e sistemática. André tentou mais uma vez formar palavras coerentes, mas tudo o que conseguiu foram sons entrecortados que não formavam explicações convincentes. Como ele poderia explicar um ano inteiro de mentiras elaboradas? Como poderia justificar ter usado a confiança cega de Renata para construir um relacionamento secreto com a pessoa que ela mais amava e confiava no mundo além dele próprio? Bianca finalmente baixou as mãos do rosto, revelando olhos vermelhos e maquiagem borrada pelas lágrimas. Renata, por favor. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Não aqui. Não assim. Podemos conversar em particular. Podemos... Mas as palavras morreram em sua garganta quando ela viu a expressão de seus próprios pais, que a observavam com uma mistura de choque e decepção profunda, que cortava mais fundo que qualquer raiva poderia cortar. Conversar em particular. Renata repetiu com um sorriso amargo. Como vocês fizeram durante todo esse tempo? Como vocês conversaram em particular enquanto planejavam cada mentira que me contariam? Enquanto riam da minha ingenuidade durante os jantares de domingo na minha casa. A voz dela permanecia controlada, mas carregada de uma dor tão profunda que fez várias pessoas presentes sentirem lágrimas nos próprios olhos. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar nosso trabalho. O Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente para que possamos seguir compartilhando histórias que mexem com as pessoas e fazem refletir sobre relacionamentos. Esse pequeno gesto nos permite continuar essa missão. A mãe de Bianca se aproximou da mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada pela emoção. Bianca, como você pôde fazer isso? Como você pôde trair a confiança de alguém que te ama como uma irmã? Era evidente que a mulher estava revivendo mentalmente todos os momentos em que havia presenciado a suposta amizade entre as duas, agora percebendo que tudo não passava de uma fachada cruel mantida por sua própria filha. Os colegas de trabalho de André começaram a se entreolhar com constrangimento, claramente desconfortáveis por estarem presenciando um drama pessoal tão intenso, mas ao mesmo tempo incapazes de sair da situação sem parecer ainda mais grosseiros. O chefe dele parecia estar calculando mentalmente as implicações profissionais do escândalo,
provavelmente pensando em como isso afetaria a reputação da construtora e a posição de André na empresa. Vocês querem honestidade agora? Renata continuou, retirando o celular da bolsa. Então, vamos ter honestidade completa. Ela começou a ler em voz alta algumas das mensagens mais românticas que André havia enviado para Bianca. Palavras de amor apaixonado que ele nunca mais dirigira à própria esposa. Cada frase lida era como uma bofetada pública na dignidade de ambos os traidores. André finalmente conseguiu se levantar, tentando alcançar o celular nas mãos de Renata. Para, por favor, para com isso, ele implorou, a voz desesperada. Você já provou seu ponto, você já nos humilhou o suficiente. Mas Renata se afastou graciosamente, mantendo o aparelho fora do alcance dele, enquanto continuava a exposição metódica de cada mentira, cada plano secreto, cada momento em que eles haviam zombado da confiança dela. Bianca tentou se levantar para sair do restaurante, mas suas próprias pernas falharam e ela caiu de volta na cadeira, soluçando incontrolavelmente. A realidade de que sua vida social e familiar havia desmoronado completamente em questão de minutos estava se tornando clara demais para ignorar. Todos os amigos em comum, todas as pessoas que a conheciam como a melhor amiga dedicada de Renata, agora a viam como ela realmente era, uma traidora capaz de punhalar pelas costas a pessoa que mais confiava nela. Sabe qual é a parte mais dolorosa de tudo isso? Renata disse, guardando o celular e olhando diretamente nos olhos de André. Não é nem a traição física, é descobrir que durante todo esse tempo eu estava casada com um estranho, alguém capaz de mentir olhando nos meus olhos todos os dias, alguém que consegue dividir sua vida em compartimentos tão separados que parece acreditar nas próprias mentiras. André tentou mais uma vez formar uma defesa, mas as palavras simplesmente não vinham. Como ele poderia defender o indefensável? Como poderia justificar ter destruído não apenas seu casamento, mas também a amizade mais importante na vida de Renata, tudo por um relacionamento que agora estava sendo exposto na sua forma mais crua e humilhante? Os outros clientes do restaurante haviam parado de comer para observar o drama que se desenrolava, alguns sussurrando entre si, outros simplesmente observando em silêncio chocado. O próprio staff do restaurante parecia dividido entre intervir para manter a paz e permitir que a situação chegasse à sua conclusão natural. E você, Bianca? Renata se virou para a antiga melhor amiga. Consegue olhar para seus pais e explicar como se tornou o tipo de pessoa capaz de trair alguém que te tratava como família? Consegue explicar como fingiu preocupação com meu casamento enquanto secretamente planejava destruí-lo? Bianca ergueu o rosto molhado de lágrimas, tentando encontrar palavras que pudessem, de alguma forma, justificar o injustificável. Eu não planejei que isso acontecesse. Ela conseguiu sussurrar entre soluços. Eu me apaixonei, Renata. Eu sei que isso não desculpa nada, mas eu realmente me apaixonei por ele e não consegui resistir. As palavras soaram patéticas, mesmo para seus próprios ouvidos. Uma tentativa desesperada de transformar uma traição calculada em algo romântico e inevitável. Você se apaixonou, Renata repetiu lentamente, como se estivesse saboreando a amargura das palavras. E isso tornou aceitável mentir para mim durante mais de um ano? Tornou aceitável sentar na minha mesa de jantar todos os domingos, comer a comida que eu preparava com carinho, ouvir meus problemas e preocupações, enquanto secretamente planejava como roubar meu marido? A voz de Renata subiu ligeiramente, a primeira rachadura na armadura de calma que ela havia mantido até então. O pai de Bianca se aproximou ainda mais, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Filha, como você pôde fazer isso com alguém que nós amamos como família? Renata foi mais que uma amiga para você, foi uma irmã. Como você conseguiu olhar nos olhos dela sabendo o que estava fazendo? A dor na voz do homem era palpável.
A dor de um pai descobrindo que a filha que criou para ser honesta e leal havia se tornado algo que ele não conseguia reconhecer. André tentou mais uma vez tomar controle da situação. Olha, Renata, eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar. Mas isso já foi longe demais. Podemos resolver isso em casa como adultos civilizados. Sua tentativa de assumir a autoridade moral soou ridícula, considerando que ele havia sido pego em flagrante numa traição elaborada. E várias pessoas presentes balançaram a cabeça em descrença diante de sua audácia. Como adultos civilizados. Renata riu, um som sem alegria que ecoou pelo restaurante silencioso. Adultos civilizados não mentem sistematicamente para suas esposas. Adultos civilizados não usam a melhor amiga da esposa para satisfazer suas necessidades emocionais e físicas. Adultos civilizados terminam relacionamentos antes de começar outros. Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica, cortando fundo na dignidade já despedaçada de André. A mãe de André se aproximou de Renata, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Renata, querida, eu não sei o que dizer. Eu não sei como pedir desculpas pelo que meu filho fez com você. Nós te amamos como filha, e ver você sendo traída assim... Sua voz falhou, e ela precisou se apoiar no marido para não desmoronar completamente. Eu sei que vocês não têm culpa disso. Renata respondeu suavemente, tocando gentilmente o braço da mulher mais velha. Vocês criaram André com valores corretos. As escolhas que ele fez são dele e somente dele. Era doloroso ver como a traição de André não estava destruindo apenas seu casamento, mas também causando sofrimento profundo a pessoas inocentes que amavam ambos. Um dos colegas de trabalho de André finalmente encontrou coragem para falar. André, cara, isso é... Eu não sei nem o que dizer. Como você conseguiu fazer isso? A decepção na voz do homem era evidente. André havia trabalhado com essas pessoas por anos. Havia construído relacionamentos profissionais, baseados em confiança e respeito, e agora tudo isso estava sendo questionado pela revelação de seu caráter verdadeiro. Bianca tentou se levantar novamente, desta vez conseguindo ficar de pé, embora suas pernas ainda tremessem visivelmente. Renata, eu sei que você me odeia agora. E eu entendo completamente. Mas, por favor, deixa eu tentar explicar. Ela estendeu uma mão trêmula em direção à antiga amiga, um gesto desesperado de reconciliação que parecia absurdamente inadequado, dado a magnitude de sua traição. Explicar? Renata se afastou do toque, como se a mão de Bianca fosse venenosa. O que mais há para explicar? Vocês se apaixonaram, decidiram que meus sentimentos não importavam, que minha confiança era algo que podiam explorar, que minha felicidade era dispensável. Que parte disso precisa de mais explicação? O maitre do restaurante finalmente se aproximou do grupo, claramente desconfortável com a situação, mas tentando manter a diplomacia profissional. Desculpem incomodar, mas outros clientes estão se sentindo desconfortáveis. Talvez vocês pudessem continuar essa conversa em um local mais privado. Sua sugestão foi recebida com olhares variados, desde constrangimento até irritação. Você tem razão. Renata concordou educadamente. Esta não é realmente uma conversa para um local público. Ela se virou para o grupo de familiares e amigos que haviam testemunhado a exposição. Acho que todos vocês viram o suficiente para entender a situação. Obrigada por virem, mesmo que não fosse exatamente a celebração que eu havia prometido. André e Bianca permaneceram de pé ao lado da mesa, completamente expostos e humilhados, enquanto as pessoas que mais respeitavam e cujas opiniões mais valorizavam começaram a se afastar lentamente, muitas delas balançando a cabeça em decepção e desgosto. O êxodo silencioso dos convidados foi talvez o momento mais devastador de toda a noite para André e Bianca. Um por um,
As pessoas que haviam conhecido e respeitado durante anos começaram a sair do restaurante, muitas delas evitando contato visual. Outras oferecendo olhares de profunda decepção que cortavam mais fundo que qualquer palavra de raiva poderia cortar. Era o tipo de julgamento silencioso que marca uma pessoa para sempre, o reconhecimento público de que eles haviam se tornado algo que ninguém conseguia respeitar ou admirar. Os pais de André foram os últimos a se aproximar do filho antes de partir. O pai colocou uma mão pesada no ombro de André, não em gesto de apoio, mas como se estivesse se despedindo de alguém que já não reconhecia. Filho, eu não sei quem você se tornou, mas não foi assim que te criamos. Ele disse com voz embargada. Você vai ter que viver com as consequências das suas escolhas, e nós vamos ter que aprender a lidar com nossa decepção. A mãe não conseguiu nem falar. Apenas olhou para André com lágrimas nos olhos antes de se virar e seguir o marido para fora do restaurante. Os pais de Bianca tiveram uma despedida igualmente dolorosa. A mãe tentou tocar o rosto da filha, mas Bianca se afastou, incapaz de suportar o peso da decepção nos olhos da mulher que a havia criado para ser melhor que isso. Nós vamos conversar em casa, o pai disse simplesmente, mas o tom de sua voz deixava claro que seria uma conversa que nenhum deles estava ansioso para ter. Quando finalmente ficaram sozinhos com Renata no restaurante quase vazio, André e Bianca pareciam duas pessoas completamente derrotadas. A confiança que haviam demonstrado em sua habilidade de manter segredos, a satisfação que encontravam em seu relacionamento clandestino, toda a alegria que haviam roubado às custas da dor de Renata, havia evaporado, deixando apenas a realidade crua das consequências de suas ações. Agora vocês podem ter sua conversa privada, Renata disse calmamente, pegando sua bolsa e se preparando para sair. Podem planejar como vão explicar para seus chefes, seus amigos, suas famílias, como vão lidar com o fato de que todos agora sabem exatamente quem vocês realmente são. Ela fez uma pausa, olhando para os dois com uma expressão que misturava pena e alívio. Podem finalmente viver seu grande amor às claras, sem precisar mentir ou se esconder. André fez uma última tentativa desesperada de salvamento. Renata, espera. Nós podemos conversar sobre isso, podemos tentar resolver. Eu cometi um erro terrível, eu sei, mas isso não significa que 8 anos de casamento têm que acabar assim. Suas palavras soaram vazias, mesmo para ele próprio. Uma tentativa patética de minimizar um ano inteiro de traição sistemática, chamando-a de um erro. 8 anos de casamento não estão acabando hoje, Renata respondeu com uma clareza final. Eles acabaram há 1 ano, quando você decidiu que era aceitável dividir seu coração, seu corpo e seus sentimentos com outra pessoa. Eu só não sabia disso até agora. Ela olhou diretamente nos olhos dele, sem raiva, mas com uma determinação inabalável. A diferença é que agora eu posso parar de viver uma mentira. Bianca tentou mais uma vez se aproximar. Renata, por favor, nossa amizade. Tudo que vivemos junta, isso tem que significar alguma coisa. Tem que haver uma forma de... Mas suas palavras morreram quando viu a expressão no rosto de Renata. Uma expressão que deixava claro que a pessoa que ela havia conhecido e amado como uma irmã já não existia mais para ela. Nossa amizade morreu no momento em que você decidiu que queria meu marido mais do que me queria como amiga, Renata disse simplesmente. Tudo que vivemos juntas se tornou uma mentira retroativa. Cada momento de carinho, cada segredo compartilhado, cada vez que você me consolou sobre problemas no meu casamento, sabendo que você era a causa de muitos deles. Você transformou nossa história inteira em uma farsa. O silêncio que seguiu foi pesado e final.
Não havia mais nada a ser dito, nenhuma justificativa que pudesse desfazer o que havia sido feito, nenhuma desculpa que pudesse reconstruir a confiança que havia sido completamente destruída. André e Bianca finalmente compreenderam que haviam perdido não apenas o respeito de todos ao seu redor, mas também qualquer possibilidade de redenção aos olhos da pessoa que mais haviam ferido. Renata caminhou em direção à saída com passos firmes e dignos, deixando para trás não apenas um casamento destruído e uma amizade morta, mas também uma versão de si mesma que havia sido ingênua demais para ver a verdade que estava bem na sua frente. Ela sabia que a dor viria depois, que haveria noites de choro e momentos de questionamento sobre como não havia percebido os sinais mais cedo. Mas naquele momento, tudo o que sentia era um alívio profundo de finalmente conhecer a verdade e ter a coragem de agir de acordo com ela. Do lado de fora do restaurante, a noite estava clara e fresca, e Renata respirou fundo pela primeira vez em semanas, sentindo como se estivesse respirando ar puro depois de meses sufocando em uma atmosfera contaminada por mentiras. Os meses que se seguiram àquela noite no Bela Vista foram de reconstrução lenta, mas determinada para Renata. Ela se mudou temporariamente para a casa da irmã mais velha, que a acolheu sem fazer perguntas invasivas e ofereceu o tipo de apoio silencioso e constante que só família verdadeira pode proporcionar. O processo de divórcio foi iniciado imediatamente e Renata contratou um dos melhores advogados da cidade, determinada a proteger seus direitos e sua dignidade durante todo o procedimento legal. André tentou várias vezes entrar em contato, alternando entre pedidos desesperados de reconciliação e tentativas de negociar os termos do divórcio de forma mais favorável para ele. Renata bloqueou o número dele em todos os seus dispositivos e instruiu seu advogado a lidar com todas as comunicações. Ela havia dito tudo o que tinha para dizer naquela noite no restaurante e não via razão para prolongar conversas que só causariam mais dor sem resultar em nenhuma resolução produtiva. Bianca também tentou se reaproximar algumas vezes, enviando mensagens longas e carregadas de emoção através de amigos em comum, implorando por uma chance de explicar seus sentimentos e pedir perdão adequadamente. Renata leu algumas dessas mensagens por curiosidade, mas rapidamente percebeu que eram apenas tentativas de Bianca de aliviar sua própria culpa, não gestos genuínos de arrependimento ou preocupação com o bem-estar de Renata. Ela instruiu os amigos a pararem de servir como intermediários e deixou claro que não estava interessada em nenhum tipo de reconciliação. O aspecto mais desafiador da recuperação foi lidar com as mudanças no círculo social que ela e André haviam compartilhado durante anos. Alguns amigos ficaram claramente desconfortáveis com a situação e gradualmente se afastaram, incapazes de lidar com a complexidade emocional de escolher lados ou manter relacionamentos separados com as partes envolvidas. Outros, no entanto, se revelaram amigos verdadeiros, oferecendo apoio incondicional e deixando claro que respeitavam a coragem de Renata em expor a verdade e defender sua dignidade. No trabalho, Renata encontrou refúgio na rotina estruturada e nas demandas constantes da profissão de enfermeira. Cuidar de outras pessoas em momentos de vulnerabilidade e dor a ajudou a processar sua própria experiência traumática, oferecendo perspectivas sobre a resiliência humana e a capacidade de recuperação. Seus colegas foram extremamente solidários, especialmente depois que a história da exposição pública se espalhou pelo hospital, e muitos expressaram admiração pela forma digna como ela havia lidado com uma situação tão humilhante. André e Bianca tentaram continuar seu relacionamento após a exposição, mas a realidade se mostrou muito diferente da fantasia que haviam alimentado durante o período secreto.
Sem a emoção do proibido e enfrentando as consequências sociais de suas ações, eles descobriram que o que consideravam amor verdadeiro era em grande parte baseado na adrenalina da traição e na satisfação de enganar Renata. O relacionamento desmoronou em questão de meses, deixando ambos sozinhos e lidando com as consequências duradouras de suas escolhas. Se essa história mexeu profundamente com você e te fez refletir sobre relacionamentos e confiança, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que nos fazem crescer como pessoas. Esse pequeno gesto ajuda a manter viva nossa missão de compartilhar experiências que transformam. 1 ano depois daquela noite transformadora, Renata estava vivendo em um apartamento próprio que decorou completamente de acordo com seus gostos pessoais, algo que ela percebeu nunca ter feito antes, porque sempre considerava as preferências de André em primeiro lugar. Ela havia perdido 15 quilos sem esforço, consequência natural de se livrar do estresse constante de viver em um relacionamento fundamentado em mentiras, e várias pessoas comentavam como ela parecia mais jovem e radiante do que havia parecido em anos. Durante uma consulta de rotina com sua advogada para finalizar os últimos detalhes do divórcio, Renata soube que André havia sido demitido da construtora. Aparentemente, a exposição pública de seu caráter havia levantado questões sobre sua confiabilidade profissional. E quando alguns clientes importantes souberam da história através de conexões sociais, a empresa decidiu que era melhor se separar dele para proteger sua reputação. A ironia não passou despercebida. Ele havia perdido não apenas sua família, mas também a carreira que supostamente justificava todas suas ausências e mentiras. Bianca havia se mudado para outra cidade, incapaz de lidar com o ostracismo social que enfrentava na comunidade onde todos conheciam a história. Renata soube disso através de uma conhecida em comum e sentiu uma mistura de pena e satisfação. Não era que ela desejasse mal às pessoas que a haviam traído, mas havia uma sensação de justiça cósmica no fato de que ambos estavam enfrentando consequências reais por suas ações. A maior surpresa veio quando Renata começou a explorar quem ela realmente era, fora do contexto de seu casamento. Ela descobriu paixões e interesses que havia negligenciado durante anos. Fez novos amigos que a conheceram como uma pessoa completa, em vez de apenas como metade de um casal. E lentamente começou a considerar a possibilidade de um futuro romântico com alguém capaz de oferecer a honestidade e respeito que ela merecia. Chegamos ao fim de mais uma história que nos ensina sobre coragem, dignidade e o poder de defender nossa própria verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que valoriza histórias autênticas sobre a experiência humana. E me conta aqui nos comentários, você admira a forma como Renata lidou com a traição? O que você faria numa situação similar? Adoro ler cada comentário e entender como essas histórias impactam vocês. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias, com pessoas que acreditam no poder transformador das histórias verdadeiras. Até nosso próximo encontro.